A violência doméstica se caracteriza por o agressor ser o companheiro, o mesmo difamar e humilhar a mulher, utilizar a força física para machucá-la, abusar a vítima sexualmente ou até mesmo se apropriar de seus patrimônios. No Brasil, a cada 5 mulheres, uma sofre violência doméstica. Para controlar a situação, foi criada a Lei 11.340, mais conhecida como Maria da Penha. Maria da Penha foi uma mulher que efetivamente existiu, né? Foi uma mulher que sofreu violência doméstica, né? O marido tentou matá-la por 2 vezes, se não me engano ela morava em Fortaleza, ele era professor universitário. Então, na primeira vez que ele tentou matá-la, ele forjou um assalto, né? E ele deu um tiro nela com uma espingarda, né? E ela não morreu, ela sobreviveu, inclusive ficou paralítica, né? Ficou na cadeira de rodas. Na segunda vez que ele tentou matá-la, quando ela saiu do hospital, ela estava no banho, ele tentou matar ela eletrocutada. Ela acabou sobrevivendo e denunciou esse acusado, né? E nessa época não existia uma lei que protegia a mulher, né? Então, o processo vai, o processo vem, somente, se não me engano, 20 anos depois do fato, ele acabou sendo condenado e cumpriu uma pena muito baixa, tá? E acabou ficando solto. E Maria da Penha, que é o nome dela, resolveu não se calar. Ela resolveu ir atrás dos direitos dela e denunciou, né, o Brasil internacionalmente, né, por essa violação aos direitos da mulher. E o Brasil foi condenado, né, e como forma de condenação internacional, ele foi obrigado a criar uma lei que tornasse mais efetivos, né, as punições aos homens que violassem os direitos das mulheres. Então criou-se essa lei, né, 11.340, das leis mais modernas do mundo, tá? Que criou diversos mecanismos, né, medidas protetivas e outras políticas públicas de proteção à mulher. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, é uma forma de denunciar a violência doméstica. Você pode denunciar anonimamente um caso de violência de uma conhecida ou até mesmo o seu. Além disso, o Ligue 180 orienta as mulheres sobre seus direitos e a legislação vigente, encaminhando-as para os serviços quando necessário. Na verdade, quando a pessoa disca no 180, muitas vezes ela não está podendo se dirigir até a delegacia, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade que ela está pedindo socorro, né? Às vezes está em cárcere privado, enfim, ou é alguém que não quer se identificar, né? Então ela faz essa denúncia por meio desse número e vai chegar até uma autoridade policial, né? O ideal, no entanto, é que ela vá até a delegacia, se possível, né, fazer o registro, né? Os direitos que a mulher tem é o direito principal e que a gente sempre oferece, que é o que a lei, né, dá o direito à mulher, é o direito de pedir o afastamento desse agressor do lar, né? Mas o DISC, esse 180, é muito importante porque você pode denunciar, por exemplo, o vizinho, que você escuta a sua vizinha apanhando, você sabe que uma prima sua apanha e você não quer se envolver, você vai lá e diz, olha, eu sei que no endereço tal, do lado de uma casa verde, assim, assim, assado, na rua tal, tem uma moça que apanha, assim, assim, assado. Vai chegar na delegacia, os policiais vão ir lá nesse endereço verificar o que é que está acontecendo e essa pessoa não vai precisar se identificar, porque muitas vezes a pessoa não quer ir até a delegacia. Então, assim, é uma forma de você denunciar uma violência, né? No Brasil, o número de denúncias feitas através do 180 no ano de 2016 ultrapassou 1 milhão, número 51% superior ao de 2015. Se a mulher não tem para onde ir, a gente pode buscar um abrigamento para essa mulher e para os filhos pequenos dela, né? Então ela pode ir para uma casa-abrigo para ficar em proteção até sair a medida protetiva ou até sair a prisão desse indivíduo, né? Se ele for um indivíduo de periculosidade, enfim, que a gente acha que possa fazer algum mal efetivo a essa mulher, a gente busca a prisão dele por meio do Poder Judiciário e a gente pode abrigar essa mulher
ou a gente orienta essa mulher aí para casa de algum familiar ou para casa de algum amigo, para algum lugar seguro, né? E aí, claro, os procedimentos de polícia judiciária, o inquérito policial remetido ao Poder Judiciário, né, para a futura condenação deste acusado. E claro, em sendo deferida a medida protetiva, né, a vítima, em esse acusado se aproximando dela, ela tem que chamar a Brigada Militar para a prisão dele em flagrante, né? Ou, sendo o caso, às vezes a Brigada Militar chega, o acusado foge, né? Aí ela tem que retornar à delegacia, fazer uma nova ocorrência para que a gente solicite a prisão preventiva dele. Muitas pessoas têm a crença de que a lei não é eficaz, pois ainda existem muitos casos de violência. Mas não é bem assim. A delegada explica que não é possível ter um policial na porta da casa de cada mulher, mas ela tem a garantia de proteção. Ao contrário do que se pensa, o número de vítimas da violência doméstica não aumentou. Se tem essa impressão, pois as agressões estão sendo mais registradas. A violência está saindo do silêncio. Ocorre também que muitas mulheres se retornam com o agressor, retirando a queixa ou nem chegam a denunciar. Acontece basicamente por dois motivos principais. Um é a sensação de medo que as mulheres têm de denunciar a violência, porque muitas acreditam que isso, né, pode fazer com que o agressor ele queira se vingar, ele fique ainda mais agressivo, e não é uma mentira que isso possa acontecer, né? Então, o medo é um dos motivos. E um outro motivo que faz com que muitas mulheres não denunciem é o desconhecimento das leis, né, da Lei Maria da Penha, propriamente dita, e dos próprios direitos. Porque, só para vocês terem uma ideia, assim, a Lei Maria da Penha foi sancionada no ano de 2006 e ela trouxe várias mudanças para o contexto brasileiro. Uma delas é a tipificação da violência contra a mulher em 5 subtipos diferentes. Mas como as mulheres elas não conhecem muitas vezes, as pessoas, né, às vezes não sabem que a violência não é só física, elas acham que elas não podem denunciar a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, e isso não é verdade, né? Porque muitas vezes esse tipo de violência a gente não vai ter nem prova. E aí elas dizem muito isso, mas eu não tenho prova que ele me xingou, que ele me humilhou, mas não precisa. Na verdade, esses tipos de violência, eles realmente não têm prova necessariamente. De forma geral, o ciclo da violência conjugal, ele tem 3 grandes momentos, assim. O casal tá lá convivendo, vamos imaginar, e aí acontece alguma coisa que gera uma tensão na relação conjugal. Seja motivado por um ciúme patológico, por alguma coisa que aconteceu, enfim, e tem o episódio de agressão. Se fosse só isso, talvez muitas mulheres teriam uma motivação maior e uma clareza maior de que elas querem estar separadas desse autor da violência. Só que tem uma terceira fase que alguns autores chamam de fase da lua de mel, que é uma fase no qual, tipicamente, assim, né, o agressor, ele pede desculpas, ele diz que vai mudar, ele manda flores, ele promete mundos e fundos. Essa fase da lua de mel, ela acaba fazendo com que as mulheres acreditem que o agressor vai mudar, acaba aumentando a esperança, né, de que o parceiro mude de conduta, e isso faz com que acione um mecanismo de recompensa cerebral e essas mulheres acabam querendo muito essa fase que é muito boa depois das brigas. Esses relacionamentos que são mais tóxicos, por mais que sejam permeados por violência e sejam muito perigosos para as mulheres, eles não são horríveis o tempo todo. Então fica uma fase que ela é muito positiva e como se reforçasse que aquele ciclo da violência, né, se perpetuasse novamente, porque aí depois fica tudo bem, mas acontece um novo episódio de tensão, um novo evento que desencadeia a violência e assim sucessivamente. A presença de filhos, às vezes o casal tem filhos e isso também acaba reforçando as mulheres, né? Algumas crenças que a gente ainda vê muito, assim, de que é muito ruim para os filhos estarem com os pais divorciados ou separados, o que não é uma verdade necessariamente. Então, algumas crenças que as mulheres acabam, né, tendo e que são reforçadas pela sociedade, muitas vezes façam com que elas voltem. Então são várias e várias situações, assim. Muito através de técnicas específicas da terapia cognitivo-comportamental que atendem, respondem, né, aos sintomas de ansiedade, depressão e estresse, que são os sintomas mais comuns decorrentes desses episódios de violência conjugal. Né, o que a gente percebe, assim, e os estudos eles mostram, quando a gente vai fazer uma
tentar avaliar o perfil das mulheres que acabam se mantendo em relacionamentos abusivos e violentos. E os estudos científicos hoje, eles já são bem consensuais, assim, no que diz respeito a gente identificar, geralmente, um histórico de violência já na infância por parte das mulheres que se mantêm em relacionamentos abusivos e violentos. São mulheres que precisam realmente poder trabalhar isso e desenvolver autoestima para que muitas vezes consigam romper com esses ciclos abusivos. E a psicologia pode ajudar muito, né, nesse ínterim, assim. Nós vamos ajudar as mulheres a desenvolverem uma rede de apoio social e afetiva caso elas não tenham, ou a acessar essa rede se porventura elas vieram a se isolar por conta dos episódios de violência. O Instituto Avon busca o empoderamento da mulher e a prevenção das violências contra as mesmas. Em seu site, posta diversos textos sobre a violência doméstica, como ela se manifesta e como proceder no caso de ser vítima dela, além de dados estatísticos que mostram a gravidade da situação. O Instituto criou uma websérie, onde em cada episódio um tipo de violência doméstica é abordado por uma vítima e por uma especialista, como uma educadora social, com o objetivo de prevenir a agressão e incentivar mais mulheres a denunciar. O Agosto Lilás é uma campanha de combate à violência doméstica. O mês se deve ao fato da Lei Maria da Penha ter entrado em vigor em agosto. Durante a campanha, ocorrem diversas oficinas de conscientização.